Salve, gente boa! A hora da onça beber água finalmente chegou. Começou a fase dos depoimentos do processo do golpe. Bem agora que começa o depoimento de Jair Bolsonaro e companhia. Todo aquele grupo de 8 que eram os chefes, o núcleo crucial do golpe. O julgamento entrou na fase dos depoimentos e o mais importante de todos os depoimentos dessa fase já foi dado nessa segunda-feira. Jair Bolsonaro, não é ele o depoimento mais importante, nem de longe. O depoimento mais importante foi do Mauro Cid, porque o Mauro Cid dos 8 é o único que se dispôs a contar detalhadamente tudo que aconteceu no planejamento do golpe. E ele confirmou todas as acusações que ele já tinha feito lá atrás na Polícia Federal, e ele falou agora diante da Justiça, confirmou todos os detalhes. Bolsonaro está mais enrascado do que nunca. E eu vou te contar os detalhes do que rolou nessa tarde inteira de julgamento, sem você precisar ficar lá vendo 1 milhão de vídeos, aquela coisa chata e tal. Resumo aqui rapidinho para você entender como é que foi esse julgamento. Também te conto as últimas da Carla Zambelli, que tem novidade, inclusive ela vai se entregar para a polícia da Itália. E também te conto as notícias mais recentes lá daquele barco, onde estava o ativista brasileiro Thiago Ávila e também a Greta Thunberg, entre outros ativistas, e que foi sequestrado pelo governo de Israel e aparentemente está tudo bem com todo mundo, mas eu te conto detalhes do que vai acontecer, inclusive, daqui para frente. Vem comigo que eu sou o Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês e o economês para o bom e velho português, mas aquele que todo mundo entende. E já te peço para engajar comigo, se inscreve, ativa o sininho, comenta, curte, compartilha. Cada vez que você engaja com esse vídeo aqui, ele aparece para mais 10 ou 15 pessoas. É isso que a gente precisa para espalhar a palavra e eu conto contigo para isso. Também te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque quem está lá recebe todo o conteúdo primeiro e não perde nada. Se o YouTube falhar em algum aviso, eu não falho. Entra aqui, ó, na descrição do vídeo tem um link para você entrar no grupo de WhatsApp e receber tudo em primeira mão. Antes de ficar disponível aqui, fica lá. E ó, tá rolando ainda os depoimentos, eu vou mostrar para você inclusive ao vivo, essas são imagens ao vivo lá do julgamento, né? Tá rolando o depoimento do Alexandre Ramagem, que é o segundo réu, pra você ter, são 8 réus, o julgamento reservou a semana inteira para poder ouvir esses 8 réus, e aí agora a gente está acompanhando aqui o segundo. Por quê? Porque o primeiro réu foi o Mauro Cid, e ele é ouvido primeiro justamente porque ele é o delator, né? Vamos relembrar essas fases antes da gente começar a falar do que foi o julgamento, o que é importante para você entender o detalhamento aí, vai. Primeiro lá atrás a Polícia Federal investigou todo mundo e todo mundo prestou depoimento para a Polícia Federal. Todos esses 8 aí de hoje que estão prestando depoimento agora de novo. Foram ouvidos, cada um falou em sua defesa e tal. Só que a Polícia Federal encontrou provas que eram, assim, totalmente contrárias àquilo que eles falavam. Então o resultado foi o indiciamento. A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e mais 7, né, por crime de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e por aqueles 3 crimes relacionados lá com o 8 de janeiro. Dano ao patrimônio, dano ao patrimônio protegido e tem o crime de organização criminosa armada também, são 5, né? Aí isso foi parar na mão do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, que analisou toda a investigação da Polícia Federal e concluiu que estava certinha, que era isso mesmo. Foi lá e ó, denunciou todo mundo. A Justiça pegou tudo isso, analisou num primeiro momento se aceitava ou não a denúncia e falou, olha, existem evidências aqui que vocês estão me trazendo de que de fato houve um crime e também existem algumas evidências que apontam para uma autoria, para quem seriam os responsáveis por esse crime. Acho que isso tem mesmo que ir para julgamento. Isso é a aceitação da denúncia. E aí começou a ouvir testemunhas. 2 últimas semanas foram mais de 50 testemunhas ouvidas, só dessa galera aqui. E agora começam a ser ouvidos os próprios réus, que são sempre os últimos a serem ouvidos antes de serem julgados, né? Então, agora prestou depoimento do Mauro Cid, porque ele é o delator, ele também é um acusador, não é só um réu. Então, por isso que ele foi o único que furou a ordem alfabética da sequência dos depoimentos. Os depoimentos são determinados por ordem alfabética, então começa lá Alexandre Ramagem, depois tem Anderson Torres, Augusto Heleno, né? O Jair Bolsonaro é o 6º, seria o 5º se fosse por ordem alfabética, mas como o Mauro Cid fura a fila, Jair Bolsonaro será o 6º. Provavelmente ele só vai ser ouvido lá para quarta-feira. Acho dificilmente amanhã vai ouvir 3 réus, com tudo que implica isso, mas a gente vai estar acompanhando para trazer as novidades para você, tá?
Então é o seguinte, isso deixando claro, como eu disse, está lá o Alexandre Ramagem prestando depoimento, mas vamos fazer aquele resumão para você entender o que foi, o que rolou nesse julgamento. Tá? Eu queria te deixar um recado, que é o seguinte, tem uma galera estranhando aí que tem aparecido uns youtubers diferentes aqui no canal, o pessoal falou, pô, tomaram o canal do Ricardo, houve uma invasão alienígena, um hacker roubou? Não, fica tranquilo, gente, tá aparecendo gente nova aqui, é justamente gente que para você conhecer. Gente que eu conheço, gente que eu sigo, gente que eu acompanho o trabalho, né? E aí eu trago essas pessoas aqui, o Marco Patrício, o Djalma Cremonese, o Professor Fofinho, essa galera que está aparecendo aqui recentemente, está vindo mesmo ocupar um espaço aqui no canal para que você tenha a oportunidade de conhecer novos criadores de outros estilos, mas que também são progressistas, que também pensam ideologicamente como você que gosta de frequentar aqui o canal. Então a oportunidade de você conhecer novos criadores e de repente segui-los também. É por isso que eles estão aparecendo, tá? Então não estranha não, tô por aqui. Tive problemas técnicos, é por isso que semana passada eu acabei não vindo 2 dias. Pode ver que a imagem não tá a mesma coisa, porque eu tô com uma outra câmera aqui reserva. Mas logo logo a gente resolve isso também. Mas foi justamente um problema com o equipamento aqui que fez com que eu não pudesse, por exemplo, gravar na sexta-feira, nem nada no sábado, nada no domingo, dia nenhum. Mas hoje estamos de volta e vamos seguir com a nossa jornada aqui. Então, ó, tava te mostrando, né? O julgamento tá rolando ao vivo, mas vamos lá, olha só. Bastidor, interessante esse aqui. Cid presta continência, Bolsonaro se tranca em cabine de banheiro, a chegada dos réus para depor no Supremo Tribunal Federal. O Mauro Cid encontrou o Paulo Sérgio, que é general, encontrou o Augusto Heleno, que é general, e bateu continência para eles. Não bateu continência para o Braga Neto, por quê? Porque o Braga Neto foi o único dos 8 réus que não estava lá presencialmente. Como ele está preso, ele é o único preso, ele assistiu todos os depoimentos até agora por videoconferência, direto lá da prisão onde ele está. Então é o único dos envolvidos que não está presente na sessão de julgamento, Walter Braga Neto, que foi candidato a vice do Bolsonaro. Então quando o Cid chegou, apesar dele estar ali meio que acusando o Braga Neto, né? Acusando o Paulo Sérgio, enfim, entregou o esquema do golpe geralzão, ele bateu continência para os caras. E o Bolsonaro, destaque, Bolsonaro cumprimenta Cid, sim, pegou na mão do Cid ali e tal, tipo, não dá para saber se, não conversaram, só cumprimentaram, mas assim, mentalmente o Bolsonaro falou, desgraçado, não me entrega, né? Bolsonaro cumprimenta Cid, fala com aliados e se tranca em banheiro. Veja bastidor do pré-depoimento. Sim, ele se trancou na cabine do banheiro. Foi no banheiro lá do STF e se trancou na cabine onde fica o vaso sanitário ali e ficou lá 15 minutos. Será que o Bolsonaro estava com medo? É isso? Será que deu um piriri de medo no Bolsonaro e ele teve que passar um tempo... Engraçado porque ele anda não conseguindo fazer isso, né? E de repente, será que o piriri foi tão forte, o medo foi tão grande que ele até conseguiu? Enfim, Bolsonaro ficou trancado no banheiro antes de começar o depoimento. E aí começa o depoimento de Mauro Cid. Primeiro, quem ouviu, fez as perguntas foi o próprio Alexandre de Moraes. Depois o Paulo Gonet também fez as perguntas. E aí o Luiz Fux também estava lá e fez perguntas. Mais para frente eu vou até te explicar o que o Fux estava fazendo lá, tá? Porque era o único ministro, além do Alexandre de Moraes, que estava presente no julgamento. Enfim, aí depois abriu-se para os advogados dos réus fazerem perguntas para o Mauro Cid, né? E teve o tradicional, já esperado duelo com o advogado do Bolsonaro. Cid diz que presenciou, mas não atuou em tentativa de golpe de Bolsonaro. Esse é o resumo da ópera do depoimento do Mauro Cid. Ele disse o seguinte, que estava sempre de fora, que não estava na cadeia de comando, que não mandava em ninguém, que ele era o vice-treco do subtroço, né? Todo mundo mandava nele, ele não mandava em ninguém. Então, por isso, ele não participou de nenhuma tramóia do golpe, mas que ele presenciou todo o papo, todas as reuniões, a apresentação da minuta de golpe para os comandantes militares, enfim, todo o passo a passo do planejamento para tentar dar um golpe de Estado. O Mauro Cid falou, não, realmente aconteceu e eu vi. Eu só não participei porque eu não podia, não tinha ninguém, não mandava em ninguém. Então não participei, era só um ajudante de ordens que só obedecia. Claro que ele também está falando isso em defesa própria, óbvio, né? O cara não vai se incriminar, vai dizer mesmo que não participou. Mas o fundamental é isso, ele não nega que teve uma tentativa de golpe, de jeito nenhum, ao contrário, ele fala, aconteceu e eu vi. Só que ele, como vários outros réus, estão dizendo a mesma coisa. Aconteceu, sim, mas eu não participei, só os outros que participaram. E assim ele tenta tirar o dele da reta, né? Cid narra pressão sobre comandantes das Forças Armadas para aderir a um golpe de Estado. Ele já tinha contado isso para a Polícia Federal e contou direitinho como é que foi, como é que eram as ordens, de onde partiam as ordens para pressionar
os comandantes das Forças Armadas. Ele percebeu que o próprio comandante do Exército, Freire Gomes, contava para ele a pressão que estava sofrendo. Então o Mauro Cid contou detalhadamente como o Bolsonaro pressionou os comandantes das Forças Armadas para que eles dessem um golpe de Estado. Braga Neto trouxe dinheiro para bancar a operação no golpe. Sim, também Mauro Cid contou de novo, em detalhes, a história da Operação Punhal Verde e Amarelo. Lembra que ia matar o Alexandre de Moraes, o Lula, o Alckmin, e agora recentemente nós descobrimos quem era o quarto alvo, era o José Dirceu, que segundo a cabecinha de minhoca dessa gente, seria o cara que ia capitanear a revolta popular pelo assassinato do Lula, então tinha que matar esse cara também. Olha as ideias, o Dirceu já é um sujeito do passado e da política, e eles ficam com esse papo. Enfim, trama golpista, Cid confirma ter repassado aqui de preto dinheiro entregue por Braga Neto, porque teve aquela reunião onde eles pediram dinheiro para poder executar o plano de assassinato dessas autoridades que eu mencionei aqui. Para executar esse plano tinha que levar gente do Rio de Janeiro para Brasília, gente especializada em ações táticas do Exército, gente de altíssima confiança. Então tinha que ter uma grana para pagar a passagem aérea, para pagar a hospedagem, para pagar as despesas dessa galera, para eles comprarem aqueles celulares frios que eles compraram e compraram muito, né? Tudo isso foi programado e custou por volta de 100 mil reais, segundo contou o Mauro Cid. E aí a galera falou, olha, vai custar 100 mil. Aí ele foi no Braga Neto, pediu esse dinheiro, o Braga Neto falou, vou dar um jeito de arrumar. Foi atrás do pessoal do agro, segundo o próprio Mauro Cid contou, fazendeiros aí, enfim, gente graúda do agro que estava financiando também acampamento, financiando os golpistas. Essa gente graúda do agro bancou, deu dinheiro numa caixa de vinho para o Braga Neto, e o Braga Neto entregou essa caixa de vinho para o Mauro Cid entregar para um Kid Preto, que era um dos Kids Pretos que ia executar a tarefa de assassinar o Alexandre de Moraes, o Lula, o Alckmin e o Zé Dirceu. Então o Mauro Cid também confirmou isso no depoimento dele. Mauro Cid disse que Bolsonaro pediu alterações na minuta de golpe e manteve ordem de prisão de Moraes. Ele confirmou também que o Bolsonaro não só recebeu a minuta do golpe, como pediu alterações. Tinha lá um monte de prisões. Tinha prisão do Rodrigo Pacheco, tinha prisão do Gilmar Mendes, tinha prisão de uma galera. E aí ele mandou tirar todo mundo, deixou só a prisão do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro, tá? Então o Mauro Cid confirma que de fato isso aconteceu, que ele procurou pessoalmente o Bolsonaro para tratar disso e o Bolsonaro determinou que fosse feitas essas alterações na minuta, justamente porque no primeiro momento ele disse que quando ele apresentou o documento para os comandantes das Forças Armadas, eles já rechaçaram de cara. Não queremos nem saber. Aí o Bolsonaro, para tentar convencê-los a mudar de ideia, deu uma aliviada no documento. Então tirou uma série de questões, uma série de parágrafos que poderiam ser considerados polêmicos, tirou um monte de prisões, só manteve uma que era a que ele considerava mais essencial, que era a prisão do Alexandre de Moraes. Então isso também Mauro Cid confirmou. Cid confirma que Bolsonaro pediu monitoramento de Alexandre de Moraes. Sim, segundo Mauro Cid, o Bolsonaro desconfiou que ele tem essas teorias da conspiração maluca, né? Ele bota uma coisa na cabeça e ele não tira. Ele botou na cabeça que o Mourão estava tendo reuniões com Alexandre de Moraes. O Mourão, que foi vice do Bolsonaro, né? Já tinha perdido a eleição e tal. E o Mourão estaria tendo reuniões com Alexandre de Moraes. Então, segundo Mauro Cid contou no depoimento, por causa disso, o Bolsonaro falou para ele, ó, tem que monitorar o Xandão para ver se ele está mesmo encontrando com o Mourão. Então, essa ordem aí de monitorar, você lembra que tinha uma ordem de rastrear por onde o Alexandre de Moraes ia, tinha troca de mensagem do Mauro Cid com outro militar dizendo, cadê a professora? A professora era o apelido que eles deram para o Alexandre de Moraes para disfarçar a conversa nos aplicativos de mensagem que eles ficavam trocando. Então, cadê a professora? Ah, tá no interior do estado de São Paulo, vai voltar para Brasília só não sei que dia tal. Enfim, essa troca de mensagens foi encontrada nos celulares do Mauro Cid e de algumas outras pessoas. E quem determinou, ou seja, o presidente da República, ainda no cargo, determinou que o ministro do Supremo Tribunal Federal fosse vigiado. E aí a gente lembra que tinha um plano para assassinar esse ministro e que essa vigilância também era essencial. Ou seja, de certa maneira, Mauro Cid coloca o Bolsonaro com o pezinho dentro da Operação Punhal Verde e Amarelo, né? Porque quem deu a ordem para vigiar o Xandão foi o próprio Bolsonaro.
Cid também entregou o comandante da Marinha, né? O almirante Garnier. Cid diz que a Marinha colocou tropas à disposição de Bolsonaro para o golpe. Porém, sempre tem um porém, a Marinha falou, não, estamos dentro. Desde que o Exército também esteja dentro. Porque você sabe como é que é, né? Nós não temos gente suficiente e tal. Isso teria sido dito pelo almirante Garnier. E o Mauro Cid que confirmou isso no depoimento dele. Por quê? Porque, de fato, a Marinha tem pouco mais de 60 mil militares, o Exército tem mais de 300 mil militares, é muito maior, é a maior força, né? Então a Marinha falou, tô dentro do golpe, mas eu preciso que o Exército esteja também. Inclusive, diz que isso gerou um bate-boca, assim, o Freire Gomes ficou bravo, o Freire Gomes, comandante do Exército, justamente dizendo, ó, você fica arrumando confusão e querendo me meter no meio, eu não tenho nada com isso, não tô nesse golpe. Teria dito o Mauro Cid que teve essa discussão, teve esse mal-estar entre os dois, justamente porque a Marinha topou, mas condicionou a participação do Exército para poder botar os tanques na rua também. Bolsonaro sempre buscou uma fraude nas urnas, diz Mauro Cid ao STF. Segundo o depoimento do Mauro Cid, o Bolsonaro deve acreditar até hoje, de verdade, que as urnas são roubadas. Quando eu digo de verdade, não é que as urnas são roubadas, de verdade acreditar. Ele acredita de verdade que as urnas são fraudáveis. Por mais que você prove por A mais B, como ele é muito burro, uma topeira, então assim, não entra na cabeça dele, ele continua batendo na mesma tecla, né? Segundo o Mauro Cid, pelo menos. Então ele ficou desesperado procurando uma fraude de todo jeito. Quando nem o Exército encontrou essa fraude, ele não aceitou. E aí o Exército ia ser obrigado a divulgar uma nota dizendo, olha, não tem fraude, a urna está tudo certinho. Bolsonaro não permitiu que o Exército divulgasse essa nota e exigiu que fosse divulgada uma nota assim bem genérica, que dissesse assim, olha, não encontramos nada, mas também não descartamos que possa ter, quem sabe um dia pode ser que a gente descubra tal. Ou seja, para ficar no meio termo ali, para não dizer não tem fraude e ao mesmo tempo não afirmar tem fraude, porque sabia que não tinha, né? E isso, segundo Mauro Cid também, foi por ordem do Jair Bolsonaro. E ele era tão bitolado nessa história que qualquer um que trouxesse uma conversinha de fraude, ele recebia. Carla Zambelli levou o hacker de Araraquara, esqueci o nome do cara, o hacker de Araraquara, a Bolsonaro para falar de fraude nas urnas. O Mauro Cid também contou que a Carla Zambelli conheceu o cara lá e levou o cara para conversar com o Bolsonaro. E Bolsonaro mandou Zambelli apresentar o hacker ao ministro da Defesa. Então, assim, Zambelli chegou e falou, ó, tem um cara aqui que consegue invadir a urna. Aí o Bolsonaro, opa, estou interessado nisso aí. Então, ó, vai lá falar com o ministro da Defesa que tem comissão eleitoral, porque os caras estão investigando a urna, tá? O Bolsonaro mandou o hacker. Detalhe, essa aqui é uma matéria antiga, que não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, do julgamento agora. Na CPI do golpe, o hacker deu depoimento. E o que ele falou? Hacker diz à CPI que Bolsonaro pediu invasão de urnas. Veja 3 pontos do depoimento. Então, assim, o hacker já tinha contado que foi o Bolsonaro, na verdade, que pediu para fraudar as urnas. Para ele depois falar, olha aí, ó, tá vendo como tem fraude? Né? Então, o Bolsonaro, inclusive, eu lembro que um dos pontos do depoimento, o hacker disse que o Bolsonaro falou para ele assim, você não consegue colocar um outro, pegar uma urna, que a urna é um computador, né? É um computador naquela caixinha com aquele formato. Você não consegue pegar uma urna e colocar um outro programa que imita o programa do TSE, só que nesse programa, quando digita 13, quando digita 22, vai para o 13. E aí o hacker falou, não tem como fazer isso, não existe um negócio desse, né, Bolsonaro? Aí, enfim, o Bolsonaro falou, bom, então vai lá, conversa com o ministro da Defesa, vê se você consegue ajudar em alguma coisa e tal. E foi aí que entrou o hacker de Araraquara nesse esquema, junto com os militares do Exército. Ele, de fato, ele foi ao Ministério da Defesa, ele foi recebido pelos técnicos do Ministério da Defesa e depois, junto com a Carla Zambelli, ele foi aprontar aquela invasão do CNJ que culminou nessa condenação dela aí a 10 anos e meio de cadeia e ele a 8 anos e meio, né? A defesa do Bolsonaro fez os seus vários questionamentos ao Mauro Cid e está dizendo o seguinte, que, olha, tem alguns pontos dessa delação aí que ele está mentindo. E que pontos? Os pontos que envolvem o Bolsonaro, lógico. O ponto que envolve os outros eu não quero nem saber. Mas nos pontos que envolvem o Bolsonaro, ele está mentindo. Defesa de Bolsonaro diz que irá questionar pontos de delação de Mauro Cid. Advogado do ex-presidente, Celso Villade, vai acompanhar, porque a matéria é de antes, né? Então, assim, antes mesmo do depoimento de hoje, já tinha essa decisão de que eles iam questionar vários pontos
da delação do Mauro Cid. O Bolsonaro, entre um intervalo e outro ali, né, antes de começar também, ele acabou falando com alguns jornalistas ali meio em off. Bolsonaro diz no STF que não se prepara para a possível prisão pela trama golpista. Não tem por que me condenar, tá ok? Diria Bolsonaro, né? É lógico, você queria que ele dissesse o quê? Não, tô preparadinho já, deixei o pijama do lado da cama, porque assim, na verdade ele já tá dormindo, certeza, com a mala pronta do lado da cama, porque ele nunca sabe quando ele vai acordar de manhã com a Polícia Federal na porta. Esse não está dormindo só de cueca, com certeza está dormindo de roupa completa, para não passar vergonha de manhã também. Já há algum tempo, mas ele não vai admitir, né? Então ele fala, imagina, não tem nem por que me condenar, que absurdo e tal. Como eu disse para você, o Fux, Luiz Fux, apareceu no julgamento. Por que Fux decidiu comparecer ao interrogatório de Mauro Cid na trama golpista? Assim, o que acontece? A turma que está julgando o Bolsonaro é a primeira turma que tem 5 ministros, né? Vamos relembrar quem são. Cristiano Zanin, que é o presidente da turma, Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux. Todos os 5 poderiam ter ido acompanhar os depoimentos presencialmente e tal. Só que 3 deles não quiseram ir. Um foi por obrigação, que é o Alexandre de Moraes, porque ele é o relator, ele é o cara que faz o interrogatório, então ele tinha que estar lá. E o Fux apareceu também, resolveu acompanhar, até fez algumas perguntas, não diria que ser uma quebra de protocolo, porém nem era se esperado muito que ele estivesse por lá. Mas ele apareceu. Segundo ele próprio andou dizendo, ele acha que o julgamento é importante demais, pelo tema que envolve uma tentativa de golpe de Estado, um ex-presidente da República, grandes figuras das Forças Armadas, né, generais 4 estrelas e tal. Ele considera que o julgamento é importante o suficiente para que ele acompanhasse os depoimentos presencialmente, ali, tete a tete. Inclusive fez algumas perguntas para tirar algumas dúvidas. Por isso que ela apareceu. Mas não é obrigatório, tanto que os outros ministros não foram, mas todos esses depoimentos vão ser transcritos, anexados num documento, e quando eles forem julgar, eles só vão julgar depois de ler tudo, obviamente, né? Tanto as testemunhas, que já falaram nas semanas anteriores, quanto os próprios réus agora, e se tiver mais produção de prova, e possivelmente vai ter pedido de produção de prova, principalmente por parte das defesas, né? E aí depois vem alegações finais e aí finalmente o julgamento, que esse julgamento deve mesmo acontecer por volta de setembro, outubro, e aí mais 3, 4 meses aí para o Bolsonaro recorrer, assim, tem pouco recurso, né? Só dentro do STF mesmo. Então esses poucos recursos aí devem esgotar lá para janeiro, fevereiro. E aí, no primeiro trimestre do ano que vem, talvez, existe a chance dele ser preso ainda nesse ano, até o final do ano. Acho pouco provável, né, que a gente vai ter um presente de Natal desse. Mas para o Carnaval, eu acho que é mais seguro a gente esperar, de fato, uma prisão de Bolsonaro. E aí, olha só essa notícia aqui. Já vendo que a situação dele está muito enrolada, muito complicada, porque o Mauro Cid foi lá e só confirmou tudo que já tinha dito, e confirmou também tudo que já foi provado com outros tipos de prova que a Polícia Federal conseguiu, o Bolsonaro está enrolado, sabe que não vai conseguir escapar tão facilmente assim de uma condenação, né? Então, está procurando outros caminhos. Um dos caminhos é o projeto da anistia, mas tem um outro, que é esse aqui, ó. Trama golpista, aliados de Bolsonaro traçam nova estratégia para tirar caso de Alexandre de Moraes, a matéria do jornal O Globo, que fala o seguinte, que o desespero deles é o Xandão, né? Não tem jeito, eles querem tirar o processo da mão do Alexandre de Moraes, eles acham que essa é a única chance do Bolsonaro não ser condenado. E aí, assim, se a anistia não anda, tá travada, né? Se o julgamento, ao contrário, tá andando e andando bem, daqui a pouco sai condenação e tudo, como é que faz para tirar isso da mão do Xandão antes da condenação? Então, eles estão propondo uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que muda o foro privilegiado. Por quê? Porque é o seguinte, existe uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que são decisões anteriores, que determinam o seguinte: quando uma pessoa comete um crime estando no cargo eletivo, por exemplo, um deputado, um senador, o presidente, quando ele comete um crime por causa do cargo, em razão do cargo, estando no cargo, quando ele tem foro privilegiado. No caso do presidente, só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Até um tempo atrás, quando acabava o mandato e a pessoa saía do mandato, todos os processos dela iam para a justiça comum. E aí ia lá para a primeira instância, recuava, começava tudo do zero e tal. O próprio Supremo Tribunal Federal, percebendo que isso estava virando motivo só para atrasar processo, porque você imagina, investigava, denunciava, começava o processo no STF, aí de repente acabava o mandato do político, ele saía, deixava de ser deputado, deixava de ser presidente,
Esquece tudo que foi gasto de dinheiro, de tempo, de energia da justiça brasileira, joga tudo no lixo, volta lá para a primeira instância e começa tudo de novo. Aí os prazos vão se alongando, o que acontece? O crime prescreve e o cara não paga pelo crime que cometeu. Então, o Supremo mudou a jurisprudência e falou, olha, quando o político sair do cargo, se o crime que ele cometeu foi no cargo, ele vai continuar sendo julgado no mesmo tribunal que já começou. Porque não tem sentido esse negócio de mandar para a primeira instância. Então o Bolsonaro não é mais presidente, por isso que ele continua sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, não só por isso, mas também porque tem o Alexandre Ramagem no esquema. O Ramagem é deputado, só pode ser julgado no STF e todos os outros réus do mesmo processo vão ser julgados no mesmo tribunal. Então tem esses dois motivos. O primeiro motivo é o Alexandre Ramagem, a presença dele na lista de 8, e o segundo motivo é que agora, depois de deixar o cargo, a pessoa continua mantendo o foro, que é o lugar onde vai ser julgado. O Bolsonaro será julgado no Supremo Tribunal Federal. Essa PEC pretende mudar isso, criar uma emenda na Constituição dizendo que quando o cara sai do cargo, o processo tem que ir para a primeira instância, obrigatoriamente. Ou seja, é mais uma maneira de tirar o processo da mão do Xandão para jogar lá atrás, na primeira instância. O Bolsonaro já está com mais de 70 anos, né? O prazo de prescrição já cai pela metade, ou seja, seria um jeito de livrar a cara do Bolsonaro da cadeia. Detalhe, articular uma PEC não é uma coisa assim do dia para a noite. Articular uma PEC demora, né? E eles têm pressa. Por quê? Porque o julgamento já está andando e daqui a pouco sai a condenação. E uma vez saiu a condenação, acabou. A lei não altera mais isso. Já está valendo, não tem como alterar. Só poderia alterar se o processo ainda estivesse em andamento, se não tivesse havido um veredito, ou seja, uma condenação. Aí sim o processo é anulado no ponto que está e volta lá para o juizinho de primeira instância. Essa é a nova estratégia que eles estão tentando armar para ver se aprova essa PEC no Congresso Nacional. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Mas enfim, eles estão tentando tudo que podem e o que não podem, né? Esse assunto é ótimo, inclusive, adoro. Acho o quê? Acha pouco, você quer saber. Meus amigos, eu queria te dar uma dica de renda extra. Você que está precisando de uma grana a mais aí, que o salário não está dando, ou que o emprego já está cansativo, aquelas coisas da escala 6x1, né? Tem gente que, não é fácil aguentar isso não. Ou mesmo você que passa horas e horas indo e voltando do trabalho todo dia, trânsito abarrotado, ônibus lotado, enfim. Quer trabalhar em casa, online, no computador ou na internet, 24 horas, a hora que você quiser trabalhar, do jeito que você quiser, onde você quiser morar. Então, tem muitas maneiras de trabalhar pela internet e ganhar o seu dinheiro. Você pode fazer isso como complemento de renda ou você pode fazer isso como sua renda principal. Vai depender do tempo que você dedicar para esse trabalho. Existe uma escola de negócios digitais que te prepara para isso. Ela te ensina onde encontrar as oportunidades para ganhar dinheiro online e como fazer para participar dessas oportunidades. Você pode trabalhar com vendas, você pode trabalhar com prestação de serviço, você pode trabalhar com gestão de publicidade na internet, você pode ser vendedor do Magalu, vendedor da Amazon, você pode montar um iFood dentro da sua casa e amanhã isso vira uma empresa enorme e passa a ser sua ocupação principal. Tem várias maneiras de ganhar dinheiro online e essa escola de negócios digitais ensina para você o que você precisa para não perder essas oportunidades. Tem oportunidades para você ganhar em real e tem oportunidades para você ganhar até em dólar, tá? Tem gente ganhando 15, 16, 17 mil reais por mês com esse tipo de trabalho. Aqui na descrição do vídeo, o primeiro link que aparece logo no alto é justamente um link que vai abrir uma conversa e você vai conversar com o Clayson, que é nosso amigo youtuber também. Ele vai te explicar tudo que você precisa saber para poder ingressar nessa oportunidade de trabalho. E a coisa mais importante eu já te digo. 7 dias grátis, você não paga nada, você pode avaliar o material e decidir se serve para você ou não. O importante é para quem está interessado em mudar de vida, para quem está interessado em ganhar a vida com horários mais flexíveis, trabalhando de casa ou fazer um complemento de renda ao seu trabalho. Então clica no link da descrição aqui, e não perde essa oportunidade não. Mas vamos seguir que o papo é longo ainda. Aqui, Hugo Mota, né, o presidente da Câmara. Mota diz que Câmara apenas cumprirá a decisão do Supremo Tribunal Federal e declarar a perda do mandato de Carla Zambelli. Sim. Por quê? Carla Zambelli foi condenada, essa parte você já sabe, 10 anos e meio de prisão, né? E tem um outro processo que ela já está sendo condenada, mas está em andamento, que é mais 5 anos e meio de prisão. Quando um deputado é condenado por um crime comum e não há mais recurso, ele tem declarado a perda do mandato. A mesa diretora da Câmara recebe a sentença da Justiça e declara a perda do mandato. Não precisa votar, os deputados não decidem nada, eles simplesmente recebem e dão seguimento.
declaro a perda do mandato, fim de papo, tá? Não tem votação, não tem nada disso. E aí o Hugo Mota falou, eu que não vou comprar essa briga com o Supremo Tribunal Federal por causa de Carla Zambelli, você tá doido, né? Quando chegar aqui o documento na minha mão, eu vou dar imediatamente o andamento para ele e vou declarar a perda do mandato de Carla Zambelli. E aí ela perdendo o mandato por conta dessa condenação, ela já tem inclusive condenações de perda de mandato separadas, mas essas ainda cabe recurso. Mas enfim, perdendo esse mandato, os votos da Carla Zambelli vão ser considerados nulos, os que ela recebeu na eleição de 2022. Isso muda o coeficiente eleitoral. E aí é a hora que aqueles dois deputados caem junto com ela, o Paulo Bilinski e o Tiririca. E eu tô doido para chegar essa hora logo. Mas enfim, essa foi a notícia boa de Carla Zambelli hoje, que o presidente da Câmara não vai segurar essa bronca e vai colocar para frente a perda do mandato dela. Ela, inclusive, deu entrevista, falou que, olha, vou me apresentar para a polícia da Itália. Zambelli deve se apresentar nessa semana e pedirá para Mota segurar declaração de perda de mandato. Ela diz que vai se apresentar para a polícia, provavelmente será presa na Itália e vai ficar aguardando o processo de extradição, para saber se ela vai ou não ser extraditada. E é bem possível que ela aguarde esse processo presa ou com uma tornozeleira eletrônica. Vamos aguardar para ver o que a Justiça da Itália vai decidir. Mas o fato é que ela disse que até semana que vem vai se entregar para a Justiça italiana e vai aguardar aí os trâmites processuais, porque o Brasil vai pedir a extradição dela assim que ela estiver presa. Aí só é protocolo de justiça para justiça. É claro que quem decide no caso de extradição é a primeira-ministra Giorgia Meloni. Ela que decide se libera ou se não libera. Na verdade, não é nem ela, é o presidente da Itália que decide, mas é claro que ela vai ter peso. A Itália é governada pela extrema-direita, não podemos esquecer disso. Então, isso, talvez até por isso, inclusive, Carla Zambelli está contando que vai ser protegida pela Giorgia Meloni, o que eu duvido muito também, tá? X recorre contra a decisão de Moraes que mandou suspender perfis de Carla Zambelli. O Twitter, O que acontece? Além da condenação, depois que ela fugiu, ela teve a prisão preventiva decretada, ela teve bloqueadas as contas bancárias, a grana do Pix, tudo. E também as redes sociais, todas as redes sociais. Tinha até uma conta lá da Carla Zambelli que só tinha um vídeo pornô, que não tinha nada a ver com ela, tá, gente? Era outra pessoa que aparecia nesse vídeo pornô. Nem dá para saber se a conta era da Carla Zambelli mesmo. Mas o fato é que tinha lá Zambelli 2210, alguma coisa, que era o número que ela usava na campanha. Então, por conta disso, também esse perfil foi bloqueado. E aí o Twitter entrou com recurso dizendo, olha, não pode, porque a liberdade de expressão, aquela mesma história de sempre, de toda vez, né? Só pode, no máximo, você bloquear aqueles tweets que firam a lei e tal, enfim, só que a pessoa está com prisão preventiva. Esse que é o ponto definitivo para determinar o bloqueio das redes sociais, porque, para não, obviamente, nesse momento ela é uma fugitiva internacional. Mas, enfim, o STF, o próprio Alexandre de Moraes vai decidir ainda esse recurso do Twitter, porque na verdade é o seguinte, também é uma praxe, toda vez que a justiça manda suspender uma conta inteira, o Twitter recorre dizendo que não pode. Então é bem comum, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que isso acontece, tá? É isso. E ó, última notícia do dia que eu queria comentar com você, que é o seguinte também, mobilizou muita gente essa história que aconteceu no barco lá que estava o ativista brasileiro Thiago Ávila, que foi interceptado pelo exército israelense. Foram sequestrados, a verdade é porque estavam em águas internacionais, indo em direção a Gaza, para levar ajuda humanitária, um grupo de 12 ativistas, e aí o exército de Israel simplesmente aborda num barco e leva todo mundo embora. Então essa interceptação ela é ilegal, principalmente porque o barco estava em águas internacionais. Ah, mas estava indo para Gaza, também não interessa. O mar de Gaza é de Gaza, não é de Israel. Mas Israel invade o mar de Gaza porque está bloqueando tudo, para impedir que qualquer pessoa ajude quem mora em Gaza. Leve comida para as pessoas que estão morrendo famintas, desesperadas, leve água, leve qualquer tipo de ajuda, porque hoje Gaza é só escombro. Mas Israel impede a presença, o governo de Israel impede a aproximação de qualquer um que tente levar ajuda humanitária para Gaza. Esses ativistas, entre eles a Greta Thunberg, também a sueca, né, que ficou bastante conhecida, e o Thiago Ávila, eram 12 ativistas ao todo, de várias nacionalidades. Greta Thunberg, brasileiro Thiago Ávila e outros ativistas serão deportados, diz Israel,
por levar ajuda a Gaza de barco. Então, assim, o governo de Israel admitiu que realmente interceptou, ficou caçoando dele, chamando eles de turista, de selfie, de não sei o quê, né, falando que eles estavam fazendo gracinha lá. E aí, mas disse que está todo mundo bem, que vai todo mundo ser devolvido para os seus países, serão deportados, não poderão ficar por lá, né? Foram desviados, o barco foi desviado, foi levado para Israel com os tripulantes. Não tem nenhuma informação de que algum deles tenha sofrido algum tipo de violência, pelo menos até agora não chegou nenhum tipo de informação desse sentido. Aparentemente está todo mundo bem de saúde. E segundo o governo de Israel, até porque, né, gente, tinham ativistas assim conhecidos no mundo inteiro, era um barco de ajuda humanitária, faltava só assassinar gente que está levando comida para quem está morrendo de fome, né? Faltava só essa. Então, obviamente, isso ia gerar uma tensão e uma pressão contra Israel. Por isso que o governante de Israel, o Benjamin Netanyahu, certamente deu aquela ordem assim: pega, intercepta, prende, mas não mata não, porque senão a gente vai ter problema no mundo inteiro. Itamaraty é acionado após Israel interceptar barco de Greta, que é como eles estão chamando esse barco aí, é uma flotilha Madeleine. Madeleine é tipo um veleiro, né? E tinha comida, tinha água, tinha remédio, tinha várias coisas que eles estavam levando para entregar em Gaza, justamente para tentar furar o bloqueio. Por quê? Porque por terra ninguém passa, porque Israel não deixa. Então eles tentaram furar esse bloqueio por água para tentar levar um pouquinho de ajuda, o mínimo que fosse possível. E também, obviamente, para mostrar, porque assim, mas tem gente falando, mas era certo que eles iam ser interceptados, era certeza que isso ia acontecer. Por que foi assim mesmo, sabendo que ia acontecer? Porque está errado, não pode interceptar, né? Porque você não pode simplesmente bloquear qualquer acesso de um país desse jeito. E aí, obviamente que essa viagem também serviria para mostrar isso. Tá vendo como Gaza está totalmente cercada? Nós estamos tentando levar comida para essas pessoas e não vamos conseguir, não conseguimos chegar lá porque fomos impedidos, né? Então, assim, claro que também tem um peso simbólico e político nessa viagem, mas era uma viagem de ajuda humanitária que foi impedida de chegar à faixa de Gaza. Mas está todo mundo bem, aparentemente, pelas notícias que nós temos, ninguém ficou ferido, ninguém foi agredido, ninguém foi esculachado, pelo menos até o momento. Claro que quando todo mundo estiver de volta aos seus países, aí sim a gente vai saber a verdade de como essas pessoas foram tratadas, porque ninguém é louco de, estando na mão do exército de Israel, criticar o exército de Israel, né? Dizer, devemos catiripapo aqui, apanhamos. Ninguém vai ser doido de fazer isso, porque pode ter problemas. Mas a hora que não estiver mais nas garras das Forças Armadas israelenses, aí sim a gente vai saber se aconteceu alguma coisa errada. Além da interceptação em si, que já foi errada, mas se teve algum tipo de violência, alguma coisa que não podia além disso. A gente vai descobrir finalmente. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Desculpa as ausências constantes aí mais recentemente, mas eu prometo ser mais assíduo a partir de agora, que eu pelo menos resolvi provisoriamente meu problema com a câmera aqui. Mas vamos que vamos. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias da política, da justiça e da economia do Brasil e do mundo. Deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua inscrição. Vai acompanhando os outros criadores que estão aparecendo aqui no canal. Segue eles também. Não perde essas oportunidades de conhecer novas cabeças com novos pensamentos. Eu fico por aqui, mas eu volto. Um abraço para você. Tchau.